Oi, Tati, eu me chamo Luísa e estou aqui para contar para vocês a história da minha vida. Hoje eu já sou uma mulher de 30 anos e sou independente. A minha história começou quando os meus pais conquistaram o sonho de ter um casal de filhos. E depois de 2 anos de casados, eles tiveram a sorte de ter gêmeos, eu e o meu irmão Leonardo. Na minha infância, eu e o Léo éramos quase que inseparáveis. Gostávamos de fazer absolutamente tudo juntos. Minha mãe sempre brincava que quando um se machucava, era o outro que chorava. Pois é, a nossa relação foi muito bonita, mais ou menos até entrarmos na adolescência, quando algumas diferenças começaram a gerar conflitos. Mas até aí tudo bem, né? Que irmãos não têm questões para resolver um com o outro? Ainda mais sendo menino e menino, que acabam se afastando mesmo a partir de uma certa idade. Só que o problema, no fim das contas, não era apenas as diferenças com o Leonardo, ou o fato de eu estar virando uma mocinha. O problema era um segredo que eu guardava comigo desde os meus 11 anos, quando eu ainda era uma garotinha inocente e frágil. Eu mesma me sentia perdida com tudo o que eu estava sentindo. E dia após dia ficava procurando motivos e respostas para entender por que aquilo estava acontecendo comigo. Então eu decidi me afastar e viver na minha solidão. E me fechei para as pessoas ao redor de mim porque eu tinha medo de que elas percebessem que tinha algo errado comigo. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu estava no meu quarto ensaiando uma música na flauta quando eu fui questionada pela primeira vez pela minha mãe. Por mais escondida dentro de mim que eu estivesse, eu ainda fui percebida. Ô, filha, faz dias que eu tenho te observado, você tá tão tristinha, tão quieta. O que tá acontecendo? Você tá com alguma coisa? Não, mãe. Eu acho que eu só tô preguiçosa pra brincar mesmo. Mas não tinha cansaço, não. Era mentira. A verdade é que eu mesma não sabia direito o que era tudo aquilo que eu sentia. E o medo de revelar para alguém era maior do que a dor de guardar os meus sentimentos só para mim. Por várias vezes eu pensei em contar para alguma amiguinha, mas eu sabia que ninguém entenderia bem a situação e que aquilo ia ser uma revelação grande demais para fazer para qualquer um que eu conhecia. Parecia que eu tinha que guardar aquilo só para mim. Com o passar do tempo e com o meu amadurecimento, eu fui percebendo cada vez mais a minha situação. Mas não importava o quanto eu tentasse me entender, eu sempre me sentia mal, me sentia esquisita. Me dava até nojo de mim mesma. Não era fácil para mim ter que lidar com tanta coisa sozinha, tantos sentimentos. Era uma bagunça de pensamentos, sentimentos, era uma angústia. Isso foi me transformando cada dia mais em uma menina triste, depressiva, quieta. Os meus pais sabiam que eu estava passando por alguma coisa e diversas vezes tentavam me entender e me ajudar, mas eu não conseguia assumir o meu problema, que até então eu achava que era um problema. Eu não tinha coragem suficiente para me abrir, para falar, para conversar. A verdade que eu carregava comigo era de que eu seria uma pessoa infeliz, diferente, esquisita, que nunca ninguém aceitaria e que eu iria viver uma vida de mentiras e sofrimento. Era triste demais. Eu me via sem chão. Era uma dor que nada curava. Era como se um pedaço de mim faltasse. Um medo, uma angústia que eu não desejo para ninguém. E eu fui assim por muito tempo. Até conhecer durante o ensino médio uma grande amiga, a Isa. E ela me ajudou a superar a minha insegurança.
a enfrentar os meus maiores medos e a seguir com a minha vida. Ela me ensinou a tomar atitudes e fazer escolhas para mim mesma. Quando eu completei 17 anos, eu comecei a construir um equilíbrio emocional e psicológico para lidar com aquilo, com tudo aquilo que eu estava sentindo e escondendo tanto de mim quanto do mundo. O problema é que as coisas nem sempre acontecem no nosso tempo, e comigo foi assim. Antes que eu me sentisse pronta para assumir o monstro que eu achava que carregava sozinha por tanto tempo, ele voltou para me assombrar. Foi num dia, voltando da escola, assim que cheguei em casa, eu tive que enfrentar o meu pai. Que história é essa que seu irmão me contou de você com uma mulher, minha filha? Eu não criei filha minha pra me passar vergonha. Aqui em casa não vai ter nenhuma sapatão. O quê? Hã? Como assim? Calma, pai. Não se faz de boba comigo não, hein? Eu já sei de tudo, seu irmão te viu, ele é a prova. E eu tô com nojo de você, Luísa, sabia? Eu tô com nojo. Pois é, o meu segredo foi revelado antes mesmo que eu pudesse aceitar e entender o que estava acontecendo comigo, a minha própria sexualidade. Sim, eu sou lésbica. Como meu pai diz e como tantas pessoas ignorantes dizem, sapatão. E ele se negava a aceitar. Me acusou de destruir os sonhos dele e de acabar com a nossa família. E pior de tudo, não foi nenhuma dessas palavras que eu tive que ouvir, não. E sim, quando eu senti a mão dele no meu rosto. Pois é, ele nunca tinha me batido, nunca tinha apanhado na vida. Eu não conhecia a sensação de levar um tapa até aquele dia. Mas não parou por aí. Depois do primeiro tapa, eu levei uma surra do meu pai. Eu me lembro de estar caída no chão e de começar a gritar de desespero. Lembro de olhar para o lado e ver o meu irmão imóvel, sem nenhuma reação. Eu tentei me levantar e correr para o quarto, mas meu pai não deixou. Ele me puxou pelo braço e gritou atrás de mim. Ei, pra onde você tá correndo? Volta aqui, sua imunda! Hoje eu te ensino que aqui em casa não vai ter nenhuma sapatão! A minha mãe não estava em casa na hora, mas com toda a baixaria e gritaria, os vizinhos chamaram ela e ela foi correndo para casa. Minha mãe chegou e me colocou nos braços, me pegou ali, jogada, e nós duas choramos muito. Ela me levou então para o meu quarto. Até hoje eu consigo ouvir os gritos do meu pai do outro lado da porta, acusando a minha mãe de ser a culpada por ter me estragado. Meu pai me achava uma pessoa estragada, quando tudo o que ela fez por mim foi apenas me dar todo o carinho e o amor do mundo. Naquele dia eu sofri tanto, mas tanto, que ainda me dói lembrar das palavras que eu ouvi, dos tapas, dos socos, de tudo que eu levei. Eu sinto a dor de ter sido traída pelo meu irmão, porque eu ainda estava me descobrindo. Eu já sabia o quanto a sexualidade de uma pessoa interferia na vida da família. E foi por isso que eu me escondi por tanto tempo, para que as pessoas pudessem perceber isso devagar. Porque eu sei que as pessoas podem até achar estranho, mas para mim era tão natural. A gente não escolhe ser o que é, a gente simplesmente nasce assim. Não é uma opção. Se fosse, você acha que a gente escolheria ser assim? Escolhe ser assim para ter que conviver com tanto sofrimento, com tanto preconceito, com tanta raiva das pessoas?
Se fosse uma escolha, a gente escolheria ser o que todo mundo quer que a gente seja. Mas posso afirmar uma coisa, que quando eu falei as 3 palavras mágicas, eu sou lésbica, foi libertador. Para mim não existiu nenhum sentimento melhor do que ser honesta comigo mesma. Chega de mentira. Agora eu entendo os meus sentimentos. Enfim, percebi como eu era. Eu consegui me sentir completa. Percebi que eu nunca mais deveria sentir nojo de mim mesma. Entendi que não era errado e só era diferente das pessoas. De algumas pessoas. Mas se tudo isso não era fácil para mim, eu não podia julgar a minha família. Eles precisavam de tempo também. Assim como eu. Assim como eu também precisei de tempo até me entender. Hoje eu tenho 30 anos, sou psicóloga e totalmente resolvida com a minha sexualidade. A primeira batalha na minha vida que eu travei comigo mesmo foi essa, sempre buscando me aceitar. E eu acho que essa é uma das batalhas que todo mundo passa, não só sexualmente, tem pessoas que não se aceitam de outras maneiras. E a gente tem que aprender a se respeitar, a se aceitar, cuidar dos seus sentimentos. Há 13 anos, quando descobriram na minha casa quem eu era realmente, eu fui rejeitada, agredida e culpada de destruir sonhos. Foi difícil demais. Não posso negar. Mesmo sendo uma mulher como todas as outras, eu não acordei de uma hora para outra e decidi gostar de meninas. Com o passar do tempo, foi isso que eu passei para os meus pais. Eu ensinei à minha família que não é sobre ter uma escolha, é natural. A gente nasce assim. Eu consegui fazer as pazes com meu irmão e agora convivemos unidos como gêmeos, de novo, como sempre fomos. Meu pai ainda está em processo de aceitação. A gente se dá bem, mas ele ainda não consegue lidar bem com os meus relacionamentos. A minha mãe é o meu anjo. Ela é como um abraço forte e gostoso que me conforta do mundo lá fora. Um mundo de pessoas que ainda não me entendem completamente e não me aceitam como eu sou. Mas eu sei que isso aos poucos, bem devagar, está mudando e vai mudar. Aconteceu comigo.